Amém, igreja? Vocês receberam tudo que foi liberado aqui nesse altar nessa noite? Eu já recebi tudo, viu? Em nome de Jesus, tomei posse e breve eu vou testemunhar para a glória de Deus. Foi liberada uma palavra nesta noite sobre as nossas vidas. E uma outra foi liberada há algumas semanas, que neste altar, vidas iriam vir para testemunhar do que Deus fará nestes dias. E eu quero falar com vocês, irmãos. Deus não vai fazer só na vida de vocês, não. Vai fazer na minha também, tá? Em nome de Jesus. Eu já tomei posse de tudo. Já falei com o Senhor aqui. Senhor, tudo que o Senhor tem para mim, eu tomo posse. É direito meu, então eu quero em nome de Jesus. Então você toma posse aí, irmão. Talvez você chegou aqui meio desanimado, mas eu quero te falar que você não vai sair daqui desanimado. Porque o Senhor hoje, Ele vai explanar, Ele vai expandir a nossa visão, para entender, para ter a convicção de que tudo que tem acontecido nas nossas vidas tem um propósito maior. Você acredita nisso? Eu amo fazer isso, né? E não tem como, isso faz parte de mim. Você vai virar para o irmão que está do seu lado e vai falar com ele: tudo o que tem acontecido na tua vida é por um grande propósito. E não se preocupe, fala com ele, você faz parte dele. Você crê nisso? Glória a Deus, aleluia. Abra sua Bíblia comigo em Jeremias capítulo 29. Glórias a Deus. Gente, que cultos maravilhosos nós temos vivido na presença do Senhor, hein? Meu Deus. Na quinta-feira passada eu não pude estar aqui presente, mas eu estava assistindo pelo YouTube. Então quem está aí no YouTube, seja bem-vindo. Da mesma forma que eu fui tomada pelo Espírito lá em casa, na quinta-feira passada eu profetizo que você também venha ser hoje e continuamente. Porque aonde o Senhor está, a liberdade. O Senhor não está só aqui no meio da nossa igreja, Ele está visitando lares nessa noite. Você crê nisso? Amém. Todos nós conhecemos muito esse versículo. E esse versículo, ele fala muito sobre a minha vida, sobre o que eu acredito. Ele expressa verdadeiramente o que tem no meu coração e o que eu carrego todos os dias quando eu levanto. A palavra do Senhor diz em Jeremias 29, versículo 11: porque sou eu quem conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês, a todos nós, esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu vos ouvirei. Olha isso. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. O Senhor está falando para mim e para você nesta noite, nas minhas palavras, que tudo que eu e você temos passado, pastor Elane, os desertos, os processos, as dores, ela não é para nos matar. Você vai em um ato profético de novo virar para esse irmão e falar: nada do que está acontecendo aí é para te matar, falar com ele. Nenhuma dessas lutas, Gix, é para nos matar, viu, Aníbal? Tudo que tem acontecido na nossa vida tem um propósito grande, glorioso. E nós vamos alcançar esse propósito. Essa semana eu estava conversando com uma irmã de madrugada e ela não sabia que eu ia ministrar essa noite. E na nossa conversa o Senhor foi e falou comigo, mediante a experiência dela, que todos nós temos processos diferentes, mas o propósito é o mesmo. Eu vou repetir para você: todos nós, Carlos, temos processos diferentes, em tempos diferentes, mas o propósito é o mesmo. Todas as nossas lutas, todas as nossas dificuldades, as nossas dores, as nossas enfermidades, o desemprego, as portas fechadas, virão para manifestar
manifestar o poder e a glória de Deus. E as portas abertas, a cura, o milagre vai ser somente uma consequência, porque o maior objetivo de Deus nesses dias não é agradar a mim e a você, mas é mostrar e reconhecer nessa terra que Ele é o mesmo, Ele não mudou e Ele está voltando para buscar a mim e a você. Você acredita nisso? Você vai pensar comigo, tá? Pode levantar a mão, eu nem vou utilizar o atual. Quem aqui já passou por um momento que passou pelo desemprego? Em algum momento. Quem aqui já passou por um momento de dificuldade familiar? Uma discussão com o irmão, que você ficou com a noite sem dormir, ficou preocupado, ficou até preocupado, se Jesus me levar hoje, eu acho que nem pro céu eu vou. Ou então que passou por uma dificuldade financeira. Quem aqui já passou por uma dificuldade financeira, que a conta veio na segunda e você não tinha na segunda nem a metade do dinheiro para pagar? Quem aqui já passou por isso? Quem aqui já passou por uma enfermidade, aquela que não levanta da cama, irmão, e você olhou para cima e falou: meu Deus, desde quando eu trabalho, eu estou fechado, eu nunca matei o dia do meu emprego, mas hoje eu não aguento nem levantar. Quem já passou por isso? Quem aqui já perdeu um ente querido? Alguém que ama muito? Eu quero que essa daí eu quero que levanta. Quem aqui já perdeu? Todos nós passamos por dificuldades, passamos por lutas, passamos por tribulação. O processo pode ser em tempo diferente, mas todos nós passamos por ele. Todos. E não tem diferença de encargo, irmão. Não é porque eu sou pastora e eu tenho uma responsabilidade ministerial que eu não vou passar por luta. Eu também passo. Não é porque você pecou que você está passando por luta. Não, existem coisas que são consequências sim, mas em tudo, até onde você pecou, Deus manifestará o poder dele e o nome dele vai ser glorificado, porque a Bíblia fala que aonde abundou o pecado vai superabundar a graça. Então se você entrou aqui sendo acusado pelo inimigo, achando que tudo que você está passando é porque você está pagando um preço, eu quero anular essa palavra. Eu ministro sobre a sua vida que vai ser somente um trampolim para a manifestação do poder de Deus. Isso é real, irmão. É a Bíblia quem fala, não sou eu. As dificuldades, elas são para nos levar para mais próximo de Deus. Sabe quando o desemprego vem e as preocupações chegam por causa do desemprego, e é naquela hora que você recebe a porta fechada, vem uma voz falando assim: meu Deus, eu preciso de orar, eu preciso de jejuar, eu preciso de consagrar. É Deus falando assim para você: filho, eu recebo jejum, eu recebo oração, mas não é isso que eu estou querendo. Eu estou querendo só você mais perto de mim. Eu quero somente manifestar a minha glória e o meu poder através de você. A Bíblia diz isso. Só que para que isso seja real e aconteça na nossa vida, nós precisamos de ter esse entendimento. Nós precisamos de carregar isso, pastor Eduardo, não como uma conveniência, mas como uma convicção. De que o deserto, irmão, ele vai passar. Que o plano de Deus no momento da minha dificuldade de hoje não é para me matar, mas é para me levar em lugares que eu ainda não fui. E tudo o que Deus faz, eu repito para você, algo que Deus tem falado muito comigo. Deve começar na minha vida, e se começar na minha vida e ir para você, está glória a Deus. Que toda bênção, todo milagre, tudo aquilo que Deus libera sobre a minha vida e a sua vida, não é só para nós, é para uma geração. Nós somos ministrados sobre Esther. E Esther, o que aconteceu, pastor? Ela foi abençoada. A família recebeu o livramento. Mas uma geração, um povo, Suelen, viveu coisas extraordinárias por causa do posicionamento dela. E o que eu posso dizer sobre processo? Processo, gente, nem sempre é tudo de ruim que acontece conosco. Processo eu posso colocar que é a nossa vida. A nossa vida é um processo.
O nosso levantar de manhã é um processo da vida. A gente levanta de manhã, uns escovam o dente primeiro, outros não. Mas você se levanta, você respira, você toma um café. Não existe um ser no mundo que vai acordar de manhã e vai ficar aí um mês sem tomar um café. Não. Um dia ele vai tomar um café, ou então ele vai almoçar. Ele tem um processo, nosso corpo é um processo. Mas indiferente do físico, o maior processo que precisa ser mantido na minha vida e na sua vida é aquele que o Senhor determinou. Porque o processo que Deus determinou, que Ele liberou, que Ele me colocou e te colocou, Ele vai conosco até o fim. E tudo que Ele liberou, pastor Eduardo, Ele vai cumprir para que o nome dEle seja glorificado. O Senhor não está preocupado, irmãos, em mostrar para a direita ou para a esquerda que você é melhor. Mas Ele quer mostrar para todo mundo que o seu pai é bom. Ele está querendo falar assim: olha, filho, eu não sei sobre os pais dos outros, mas o seu pai, que sou eu sou bom. Deus, Ele é um Deus de justiça, mas Ele é bom. Ele é o mesmo, Ele não mudou. E hoje, quando eu fui falar assim: Senhor, qual história bíblica que eu vou dimensionar tudo aquilo que o Senhor está colocando no meu coração? Porque do início ao fim, de Gênesis e Apocalipse, todos viveram processos. Processos distintos, André, mas com um único propósito: salvação. Só que quem vive salvação degusta de manifestação de glória, de manifestação de poder. Então, ou seja, as fases, as etapas do processo, na vida de cada um é diferente. Mas a manifestação de Deus, ela vai vir. E pensando sobre isso, hoje eu falei: Deus, eu queria levar algo para os meus irmãos hoje que traga clareza, que não traga dúvidas do que o Senhor quer falar. E quando eu estava estudando a Bíblia com meu marido, deitei com ele na cama, falei: eu queria tirar uma dúvida, você pode me instruir, por favor? Aí eu usei, né, gente? Aí ele foi me instruiu. Apresentei para ele algumas histórias, algumas que eu já estava ministrando. E ele falou: é essa daí. Eu falei: eu também sinto de Deus que é. Porque todo mundo conhece esse homem, todo mundo fala desse homem, mas ninguém, às vezes, quer se posicionar como ele. Nem eu, gente, nem eu. Qualquer coisinha que levanta, talvez eu sou a primeira a me esquivar. Mas nós vamos sair daqui diferentes hoje. Porque assim como José foi reconhecido como um homem em que Deus andava e estava com ele, nós também vamos ser. E nessa noite eu quero falar desse homem com você. Todos nós aqui já fomos ministrados sobre a história de José, sobre um sonhador. E quantos nós aqui somos sonhadores, hein, pastor Eduardo? Não vou nem colocar espiritualmente. Tem pessoas aqui que já tiveram sonhos de ter um casamento, de fazer uma viagem internacional, de ter um carro, de quitar uma dívida que estava impossível, um outro sonho, de ter um filho, de gerar. Todos nós tivemos sonhos, mas não é sobre os sonhos que eu vou falar dele, é sobre o posicionamento dele em entender que, indiferente do processo que ele está vivendo, uma coisa ele não pode perder: a presença de Deus. E José é um homem que ele nos mostra processos muito parecidos com o nosso. A Bíblia relata que José, o primeiro processo que ele foi inserido foi viver com a inveja, o ciúme e o ódio dos irmãos. O que isso quer dizer para mim e para você? Processo na família. A Bíblia só fala que eles tinham ciúme, tinham inveja, queria matar José por causa de uma promessa. E muitos de nós também, muitas das vezes, estamos assim, com uma palavra de Deus, e a família às vezes vem e fala: não vai dar certo. Não, para com isso. Não, se coloque no seu lugar. Isso não é para você, mas eu vim aqui para te dizer que o que não é para você é aquilo que Satanás diz ao seu respeito. Tudo aquilo que Deus disse sobre a tua vida é direito teu. E José entendeu isso, Adão. José entendeu. Os irmãos planejaram para José a morte. Pensaram um pouquinho e jogaram José na
cova. Perdão, no poço. Tô ficando doida. Queria jogar na cova, né, irmão? Tá vendo? Tô pressando. Queria jogar José no poço, numa cisterna, não é isso? Depois que tiram José da cisterna, o que eles querem fazer com José? E fazem. Vende José como escravo. E não é muito diferente na minha vida e na sua vida. Talvez você fale assim, meu irmão me jogar dentro de uma cisterna, ele não vai me jogar. Muito menos me vendendo uma escrava. Mas existem momentos na nossa vida que a gente está igual José, no fundo do poço. A gente olha para o nosso casamento e a gente vê que não tem jeito mais. A gente olha para a nossa despensa e não tem jeito mais. A gente vê uma doença terrível como um câncer e vê não tem jeito mais. É o fundo do poço, ninguém vai me tirar aqui. Ou então a gente se encontra numa situação, Suelen, que nós perdemos o nosso direito de expressão, a nossa liberdade, a gente é vendido sem a gente perceber. E as pessoas começam a acusar a gente por aquilo que a gente não é. Nós estamos sendo vendidos, estamos sendo colocados em um lugar que não foi Deus que nos colocou, mas pessoas se levantaram e nos enfiaram ali. Mas uma coisa é certa, ainda que as pessoas tentem te vender, ainda que as pessoas tentem te colocar no poço, ainda que Satanás se levanta contra a tua vida, o nosso Deus, Ele é o mesmo que se manifestará e vai te tirar de lá para que a promessa dele seja cumprida. Se Satanás usou alguém da sua família para poder paralisar a promessa de Deus, eu quero te falar, é só um processo. O propósito de Deus vai ser cumprido. Vai ser cumprido, Satanás querendo ou não, meu sogro. Mas não parou por aí. Olha como a vida é cheia de processo, gente. Ele recebe uma oportunidade. Depois de como está como escravo, acham graça nele, porque aonde Jesus está, aonde Cristo está, aonde a presença de Deus está, aonde Deus está, não tem como você não refletir graça, não tem como você não receber favor de Deus. E José recebe uma oportunidade grandiosa, e essa oportunidade é uma das que mais fala comigo. Deixa sua Bíblia aberta comigo em Gênesis versículo 39. Porque esse momento na vida de José, ele é muito parecido com o que a gente vive hoje. Só que às vezes a gente não está enxergando aquilo que nós estamos vivendo. Na linguagem de hoje, para você entender, José, ele recebe uma oportunidade de emprego extraordinária. E o patrão de José, ele dá direito a José a fazer tudo, a administrar do jeito dele. Porque José, todos nós sabemos, aonde ele colocava a mão, era abençoado, era próspero, porque Deus estava com ele. Não era bem assim, pastor Eduardo? E não foi diferente. Ele estava como um escravo, estava desempregado, mas na porta do emprego abriu. E lá ele começou a frutificar, porque ele não tinha medo do trabalho. Deus estava com ele. Só que no meio do caminho, José começa a ser desejado por alguém. Pela esposa de Potifar. E a Bíblia relata que Potifar fala com ele assim, olha, você pode utilizar de tudo, você pode fazer tudo, mas só não toca na minha esposa. Só que não foi José que foi tocar na esposa. Foi ela que se ofereceu para ele. E aqui eu quero abrir uma aspas, apresentando o nosso processo na nossa vida sentimental, um processo na nossa vida sexual, com ofertas que o mundo tem dado todos os dias, tanto para nós, casados, como para os solteiros, porque José, ele era solteiro, mas a esposa de Potifar, a esposa, ela era casada. Então existem processos que serão terrenos, que Satanás vai tentar te pegar, mas você não pode deixar a presença de Deus de lado. Você não pode largar os princípios da palavra. Você não pode largar a promessa que foi liberada sobre a tua vida por um prato de lentilhas. Mas muitos de nós hoje temos abandonado a presença e a promessa por um prato de lentilhas, pastor Eduardo. No processo, ao invés da gente romper, a gente tem parado
parado e tem se envolvido com coisas que têm tirado o nosso foco. Gente, nós somos humanos. A Bíblia deixa muito claro que José provavelmente era desejável, solteiro, e a mulher deve ser que era bonita demais, aquelas assim, que até a mulher quando para olhar fica assustada. Você acha que José não desejou aquela mulher? Claro que desejou. Ele é homem. Mas José, ele não se envolveu com as ofertas do processo. Ele ficou firme na promessa e no propósito que ele tinha naquele lugar. E a Bíblia relata, Suelen, que José correu, não foi uma vez não, gente. Foram várias. Talvez na nossa vida tem gente correndo atrás da gente, ofertando coisas que não são de Deus. E quando a gente fala que não é de Deus, eu não estou falando com você somente de uma prostituição física, mas uma prostituição virtual. Satanás, no meio do nosso processo, tem tirado o nosso foco com aquilo que nós temos visto, com aquilo que nós temos desejado. A nossa vida hoje, ela pode estar diferente ao nível de tecnologia que a gente tem, mas não está diferente das ofertas que Satanás oferece. Mas José, ele não perde o foco. Ele fala bem assim para ela, olha, gente, isso é muito forte, isso é muito profundo, pastor Eduardo. Ele vira para ela e fala assim, olha, o seu marido confiou tudo aqui em mim. E falou comigo que eu não podia tocar somente em você, e você acha que eu vou fazer. E ainda mais você acha que eu vou pecar contra o meu Deus? Ele estava falando assim, olha, você é bonita, você pode ser linda, desejável, mas existe algo que eu desejo muito mais, que é a presença. Porque quem tem a presença não precisa de desfrutar de oferta, ele tem uma colheita completa. José, ele não estava querendo se envolver com o prazer de uma noite, ele queria ter o prazer de uma vida inteira. E o prazer de uma vida inteira não é deitar com uma, mas é estar todos os dias deitado com um que pode te entregar, que você tem no seu coração. E ele entrega, gente. Nenhum casamento é perfeito, mas você pode ter certeza que quem Deus colocou do seu lado é alguém que vai te fazer feliz. E se ainda não está fazendo, é porque estava fugindo do processo, mas hoje Deus coloca tudo no lugar. Deus coloca no lugar. Só que ela não para por aí, eu quero representar ela como inimigo da nossa alma. Satanás não para, ele fica em todo o tempo querendo pegar a gente. É uma luta constante, a gente fica assim, eu estou firme no processo, eu estou em fé, eu estou rompendo, eu estou aqui com as armas de guerra que foi ministrado. Mas chega lá, ele se sente vencido. E sabe o que ele faz? Ele usa pessoas. Porque a mulher, ela não aceita e ela mente. Ela monta um ambiente de acusação para a vida de José. E tem momentos na nossa vida que é bem assim. A gente foge de um lado e Satanás tenta pegar a gente por outro, levantando pessoas para falar aquilo que a gente não fez. Mas eu quero te falar que o mesmo Deus que está cuidando de você é o Deus que revela aquilo que está oculto, aquilo que ninguém viu, aquilo que o homem fala que você é, mas Deus já disse que você não é. E eu libero essa palavra sobre o estado que você está hoje. Porque tem pessoas que podem estar dizendo que você é um perdedor, que você não vai ser curado, não, que você tem que fazer isso, que você tem que fazer aquilo. Mas eu quero te falar só uma coisa: a única palavra que prevalece e que vai cumprir na sua vida é aquela que Deus liberou sobre você, sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre o nosso casamento, sobre a nossa vida profissional. E mais uma vez, para uma artimanha do inimigo, José, ele é mandado embora, ele é desempregado, gente. A Bíblia não usa a palavra desemprego, mas é a mesma coisa. Porque ele foi o quê? Ele foi preso, ele foi enviado para prisão. Mas até onde Satanás tenta achar que vai te destruir, Deus vai levantar alguém para poder te pegar pela mão e te colocar onde Deus tem para você. Acharam que ia paralisar a vida de José. Mas quem entende o processo sabe que até no pior momento dele, o Senhor vai se revelar com poder e com graça.
A Bíblia fala claramente. Gente, no versículo 21, eu tenho que ler isso, Gênesis 39, versículo 21, isso é muito profundo. A Bíblia fala, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Gente, o carcereiro não conhecia José. Eu quero te falar que existem pessoas que não te conhecem e vão permanecer talvez não te conhecendo, mas se Deus tiver que levantar ela para te colocar onde Deus tem, Deus vai fazer. Porque Deus vai fazer que encontrem favor de Deus na sua vida. Mas para que isso aconteça, você tem que estar no centro da presença, no centro da vontade de Deus. E José sabia, pastor Elane, que a presença de Deus na vida dele valia muito mais. E ele não estava preocupado se a humilhação estava chegando com a prisão. Ele estava fixo. Eu tenho uma promessa, eu tenho uma palavra, eu não quero nem saber. Eu vou dar o meu melhor aqui, porque eu sei o que eu vou colher. Ele não se acomoda com o lugar que o carcereiro dá para ele. Ele produz, ele faz como ele sempre fez. Ele deu o seu melhor. E eu quero falar com você que ainda que você esteja num ambiente de humilhação, ainda que o ambiente que você esteja está te dolorindo, não se sinta humilhado, mas se sinta honrado, porque é ali que Deus vai levantar o teu nome. É ali que Deus vai mudar a sua situação. E Deus é o mesmo, gente, Deus faz. A vida de José, olha para vocês, eu vou abrir esse aspas de novo. Olha como ela parece muito conosco nos dias de hoje. Em áreas da nossa vida que todos nós temos processo. Isso é muito parecido com nós. A diferença é o nosso posicionamento, para que os milagres corram atrás das nossas vidas. E José, como sempre, manifestou quem estava na vida dele. Nesse ambiente, Deus começa a mudar as coisas externas, porque o coração de José, ele era o mesmo. O rei do Egito, ele tem sonhos, mas alguém tão talvez inútil, tão sem valor aos olhos de tantos, é o que tinha resposta para dar a ele. No meio de um povo, tinha um que estava sendo acusado, vendido, e vendido barato, sem valor, humilhado, prisioneiro, para poder ser base e fundamento na vida de alguém que estava lá em cima. A diferença não é como as pessoas te veem, é como você se vê. A diferença não é como as pessoas te veem, a diferença é como você se vê. José sabia quem ele era. Ele era filho de um pai carnal, mas ele tinha um pai muito maior. Você é aquilo que você começa a entender que Deus está te vendo. E isso não é uma mentira, irmãos, isso é uma verdade. Porque isso acontece na minha casa todos os dias. Quando meu filho, ele se tornou deficiente físico, e, gente, ele é deficiente físico, ele corre, todo mundo vê, até eu tem hora eu esqueço que ele é, porque eu não vejo ele como deficiente físico. Isso é um nome que é intitulado por ele. Ele é reconhecido assim, ele é amputado. Reconhecido como alguém que tem lesões na cabeça, mas eu decidi que a forma que as pessoas veem ele, não é a forma que eu vejo. Porque eu não estou vendo o físico, eu estou vendo o espiritual. Sabe o que eu vejo no espiritual? Você não tem perna, mas Deus te faz andar. Está faltando um pedaço no cérebro, mas Deus te faz sentir, Deus te faz ouvir, Deus te faz enxergar. E é assim na sua vida hoje. Talvez você está desempregado, mas eu posso ver na sua vida uma porta aberta. Eu posso ver uma promoção na sua vida. Você está com uma doença, eu posso ver você curado. Seu casamento está destruído, eu posso ver ele restaurado. Mas acima de eu ver, você tem que ver primeiro. Porque não importa como eu estou te vendo, importa como você acredita que você é e que você vai alcançar. Eu te vejo, em nome de Jesus. Eu posso ter um igual? Então tá bom. Te vejo, pastor, com um carro.
E sem ter miséria para pagar gasolina, porque ela pode chegar a 7, 8, 9, 10. Quem Deus deu o carro, Deus é o Deus para manter, irmão. Entenda isso na sua vida. Para de gastar o seu tempo com as notícias externas. Se foque na promessa que Deus tem para você. Tem hora que a gente fica muito preocupado no externo e esquece que quem paga a conta não é você. Quem te dá saúde não é você. Se Deus hoje cegar a sua vida, te colocar sentado, você vai trabalhar? Não vai. Então quem te dá vida para fazer alguma coisa é Deus. Quem vai prover é Deus, na minha, na sua vida, nessa igreja, sobre nós. E não vai faltar não, gente, não vai faltar. Eu creio nisso, eu creio, amor. Mas nós precisamos de nos posicionar mediante aquilo que nós cremos. E a vida de José, ela mudou. Talvez você já está na fase de mudança, você já passou. Você está igual eu. Quando eu vejo que eu passei, gente, na UTI, eu olho para trás e falo assim, nossa, será que fui eu mesmo que passei isso? Quando eu vejo as fotos do meu filho, gente, sério, eu olho assim, será que fui eu mesmo e o Marcos que passamos isso? 2 franguinhos? Meu Deus do céu! É porque realmente nunca foi nós, sempre foi Deus se manifestando. Na ferida aberta foi Deus se manifestando, nela fechando foi Deus se manifestando. No rim parando de funcionar, era Deus querendo mostrar que Ele ia operar. Então não importa qual é o grau do processo, importa que o propósito é o mesmo, manifestação da glória de Deus. Se o processo da sua vida é mais intimidade com Deus, é o melhor ainda. Porque se você tiver certeza disso hoje, vai passar muito mais rápido. Não vai doer, irmão. Não vai doer. É só igual uma agulhinha de vacina, vai e tira. Porque é assim que eu me senti. Tem gente, já tem 3 anos que eu vivi isso. E todo mundo fala assim, sua ficha já caiu? Eu falei, não caiu. Eu fico até preocupada se um dia cair. E o Senhor, eu já até falei isso aqui. O Senhor falou comigo, minha filha, sua ficha nunca vai cair. Por causa que quem te neutralizou fui eu. Quem esteve com você fui eu. Quem fez fui eu. Então você não tem que cair nada, não. Você tem que só reconhecer que eu que fiz. E na sua vida não é diferente, irmão, irmã de Deus. Né, filho? Na sua vida não é diferente. É da mesma coisa. A manifestação de Deus vai vir diferente de como está hoje. Porque o propósito é o mesmo. Manifestar a glória e o poder de Deus na estação que você está vivendo hoje. Como foi na vida de José. Só que às vezes a gente acha que a gente é pequeno. E a gente acha que Deus vai fazer só pela metade. E esquecemos que a promessa dele não foi pela metade. A Bíblia fala que a boa obra que o Senhor Ele começou, Ele é fiel para terminar. O Senhor tinha revelado e entregue uma promessa na vida de José. Que além de governador, de um encargo, a sua própria família iria o quê? Se prostrar a ele. Aquilo que Deus entregou para você, irmãos, não ficará pela metade. O Senhor, Ele faz tudo. E eu entendo também que o Senhor está falando isso para mim, porque Ele faz tudo. Ele faz. Só que nunca será para engrandecer o teu nome. Vai ser para promover a glória de Deus como fruto na vida daqueles que estão perto de você. Humanamente falando, eu te confesso que talvez se eu fosse José, eu não faria pelos irmãos dele o que ele fez. Mas até no ápice da vida de José, ele não deixou o propósito de lado. Ele conseguiu estabelecer o primeiro princípio. Amarás o Senhor teu Deus acima de tudo, mas tem um segundo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele estava num lugar muito bom, mas aqueles que estavam do lado dele também precisavam de desfrutar. O processo, o propósito, ele nunca vai ser para beneficiar somente você. Nunca vai ser somente para que seja um testemunho glorioso de Deus na sua vida. Mas vai ser para oportunizar
uma vida diferente para quem está ao seu lado, a sua família, mas também para dar libertação a uma geração e a um povo. É a Bíblia que fala isso. Porque através da vida de José, uma geração, um povo, uma nação, ela foi abençoada. Ela teve a oportunidade de viver algo diferente. E talvez o diferente que vai vir na sua casa e na sua família depende do processo que você está vivendo hoje. Depende da forma que você está se posicionando a partir de agora. Porque a forma que nós estamos nele, o nosso posicionamento mediante a palavra dele, as nossas ações mediante a tudo aquilo que ele nos fala, são elas que nos levarão a viver, a exercer tudo aquilo que ele tem liberado sobre nós. Aquele versículo que a gente fala tanto, e eu também falo que é tão real, né? O que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram. Aquilo que a gente não soube nem projetar num papel, ele faz. Ele tem poder de fazer. Mas nós precisamos de estar nele. A palavra do Senhor, ela fala em João 15. Algo muito profundo que confirmou isso tudo que o Senhor tinha falado ao meu coração. E eu falei assim com o Senhor: Pai, eu estou precisando de permanecer nesse lugar. João 15, versículo 7 fala bem assim: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Olha isso, meu Deus. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão os meus discípulos. Sabe o que isso está querendo dizer para mim e para você? As bênçãos que seguem a sua vida, irmão. Sabe aquele negócio que às vezes a gente fica até revoltado com o evangelho moderno de hoje? De que às vezes tem tanta palavra de prosperidade, que às vezes a pessoa vem pedindo só uma cura, a necessidade. Mas estas coisas também gerarão frutos e glorificarão o nome do Senhor e nos farão ser discípulos, ou seja, semelhança, imagem dele nos dias de hoje. A diferença é como a gente está vivendo isso. As etapas do processo, elas vão gerar frutos para a manifestação do poder de Deus. E os frutos, eles vão ser benéficos, não só para você, não só para mim, mas é para o reino. O processo, as etapas dele, talvez até uma loucura eu pregar isso, né, pastor Eduardo? Porque eu sou uma pessoa que eu não gosto muito de falar só daquilo que Deus faz, mas eu não tenho como não falar daquilo que Deus faz, sendo o que Deus faz na minha vida todos os dias. E sendo que Ele é o mesmo, e não é errado você pedir, querido. A diferença é a intenção do seu coração, do porquê que você está pedindo e para quê. O propósito é o quê? É manifestar o poder e a glória de Deus? Deus faz. Agora, se o propósito for simplesmente para poder colocar você numa vaidade que você é melhor do que alguém, não, Deus não faz. Porque Deus não tem compromisso com as minhas vontades, nem com as suas vontades. Ele tem compromisso com os planos, os projetos determinados para nós, que Ele já tem. Mas nós precisamos nos permitir nele. E entender que essas coisas são para nós. Que as ofertas vão vir. Que a acusação vai vir, Suelen. Que o levante vai vir. Que a dificuldade no casamento vem. Eu estava olhando, gente, a minha vida hoje, quando eu estava pensando sobre isso, e eu estava vendo, meu Deus, como que é engraçado. Eu tive tantas dificuldades na minha infância, tantas, até por causa de uma religião, por causa da religiosidade. O meu sonho com 15 anos era eu poder usar uma calça, só que eu era tão revoltada que eu não estava nem aí. Chegou numa fase da minha vida que eu falei, quer saber, eu vou usar calça de qualquer jeito. Olha isso.
Chegou uma fase da minha vida que a minha oração era: Deus, me dá um esposo. E eu tenho uma cartinha, gente, eu vou ter que achar isso. Coisa de adolescente. E Deus, Ele faz. Oh Deus, eu quero um esposo branco, loiro, de olho claro. Mas antes dele vir, não era um alto, louro, de olho claro. Era um gordinho, baixinho, de cabelo lisinho. Essa parte você guarda aí para você. Eu vinha em Belo Horizonte, estou falando com vocês de algo real. Talvez vocês estão achando, nossa, que história de carochinha. Mas eu vou te falar, o meu sonho, ele pode ser pequeno para você e não ser nada. Mas eu sei que o meu Deus faz. Eu sei quem é meu pai. Eu vinha em Belo Horizonte e eu falava: nossa, o meu sonho é morar nessa cidade, porque eu sou do interior, eu sou de Timóteo. E os 4 primeiros anos da minha vida eu fiquei em Timóteo ainda. Eu achei que eu ia casar com alguém de Belo Horizonte, ele me trazer para cá, mas ele me segurou lá um pouco. Sonhei tanto em morar em casa grande, receber tanta gente na minha vida, e o fruto está aqui, ó. Recebi vocês na minha casa, olha o fruto. Recebi eles na minha casa, nem conhecia eles. E não só eles, né? Vários, hoje são meus amigos, além de ministério. Sonhei em ser mãe de um menino, porque eu queria ter um filho homem, né, minha sogra? A intercessão da igreja aqui sabe que é quando eu engravidei, eu ia no ministério de intercessão toda semana. Olha, ora porque tem que ser homem, ora porque tem que ser. Que era um sonho do meu coração, mas não era para me ser melhor, gente. Não era não. É algo que eu coloquei diante do Senhor. Mas eu vou te falar, ainda com a minha rebeldia, ainda com a minha desobediência, ainda com o meu desviar dos passos do caminho do Senhor, eu nunca deixei de entregar a Ele o meu melhor. Eu pecava no sábado, gente, diante de Deus. No domingo eu estava chorando lá, do lado da minha cama. E isso não foi uma vez, não. E é por isso que eu carrego isso. Você cai, mas também toma vergonha na cara para levantar de novo. E se cai 2 vezes, levanta 3, 4, 5, 10. Se precisar de você levantar 40 vezes, você levanta. Não é diferente de uma dieta, né, pastor Elane? Pastor Elane falou hoje: emagreci, engordei. Problema, emagrece de novo. Fecha a boca de novo. O exame está ruim? Faz de novo, irmão. Ora em cima, apresenta propósito, entrega sacrifício. Não fuja do processo. Entra no processo entendendo que Deus vai se manifestar. Entra no processo se movendo. Olha, eu não estou vendo nada, mas eu estou sentindo que tem alguma coisa acontecendo. O Mateus sabe disso. Quando as coisas não acontecem, eu falo: Mateus, eu não estou vendo nada, mas eu estou sentindo pelo menos o mormaço de um sol. Que às vezes eu falo isso, que, né, porque eu represento muito Deus como sol da nossa vida. E às vezes a gente olha para o céu, né, gente? E não tem sol nenhum, o dia está nublado. Mas você já percebeu como às vezes o dia está quente? Quanto mais o céu está nublado, mais quente o tempo fica. Mais abafado o tempo fica. E eu falo: nossa, é porque Deus está trabalhando, está próximo. Se você não está vendo, não preocupe. O único que tem que continuar vendo alguma coisa é Deus, vendo você e trabalhando em seu favor. Só faça a sua parte. Porque a parte dele, quando ele faz, é boa, perfeita e agradável. A honra dele é boa, perfeita e agradável. E sabe por que a honra dele é boa, perfeita e agradável? E eu te confirmo isso porque você está aqui hoje. Porque os meus sonhos foram muitos, e um deles era: um dia eu quero casar com um pastor. Você lembra, né? Falei com o Cacá que eu não vou chorar hoje, hein, Cacá? Assim eu conheci o pastor Marcos, se você não sabe a nossa história. Eu era do departamento do louvor, cantava, e ele conta isso, ó. Só que eu não falei isso pra ele. Eu estava sentada e falei: o meu sonho é casar com um pastor. E eu quero ter a honra de, quando eu ministrar com ele, eu quero ser igual Pedro, mais de 2.000 almas aceitarem Jesus. E ele estava lá e achou que eu tinha falado para ele, mas não era. O liberar das suas palavras ativa, tanto na terra quanto no céu.
Eu estou falando sério, é uma realidade. O liberar da palavra da sua boca ativa a terra e o céu. Ativou o coração dele. E a vida dele deu um reboliço que eu posso falar. E quando ele foi conversar comigo, ele não me pediu para namorar, ele me pediu para casar. E não gostando de mim, porque ele não me amava. Ele falou isso comigo na minha cara, isso não é vergonha para mim não. Mas ele sabia que o Deus que tinha colocado aquele fruto no coração dele ia gerar uma coisa maior, que não era para mim nem para ele, era para uma geração, era para vocês. Porque Deus não precisa de mim, mas talvez se nós não estivéssemos dispostos a viver o propósito de Deus, hoje a Manancial não existiria. Talvez exista uma igreja que vai se levantar através do seu casamento, da sua vida, da sua casa, da sua família, você não sabe. Talvez o reboliço que Deus está fazendo na sua vida hoje é para levantar uma geração de apaixonados por Jesus, que fazem por Ele algo que a gente não vê, mas quando a gente começa a enxergar ou sentir, anima, reaviva. Tudo que você passou aqui teve um propósito, só que ele não acabou. O propósito ele vai ser até que Ele venha manifestar a glória e o poder dEle. Se a porta fechar, pode ter certeza, a glória dEle vai manifestar. Se a doença vir, pode ter certeza, a glória dEle vai manifestar. Se os celeiros ficarem vazios, pode clamar, porque a glória dEle vai manifestar. Mas sim, quando a porta de emprego abrir, que foi profetizada que vai ter promoção de emprego aqui, a glória dEle vai se manifestar. Só que eu e você precisamos estar no mesmo lugar, no centro da vontade de Deus. Seja no processo bom ou no processo ruim, nós precisamos estar no centro da vontade de Deus. E todos precisam ver, reconhecer e entender: tem alguém junto com Ele, tem alguém junto com ela. E esse alguém está aqui hoje, esse alguém é o Espírito Santo. Esse alguém está dentro de você, bate no seu peito. Eu quero que você bate forte. Vocês não querem que eu desça aqui para dar um tapa na vocês, né? Que coragem para isso eu tenho, vocês sabem, quem me conhece. Bate no teu peito assim, ó. Tem que dar barulho. Existe alguém dentro de você, querido, que está se movendo para poder cumprir o propósito que Deus tem. E os frutos. Ministério de Louvor, pode subir, por favor. Os frutos gerarão milagres extraordinários. Frutos gerarão milagre? Sim. Porque o maior milagre não é aquele que Deus faz no físico, é aquele que Deus faz em você e através de você. As pessoas vão ver você e vão falar: o que Deus fez na vida dele pode fazer na minha vida também. Ele foi o José de ontem, mas quem é o José de hoje sou eu. A promessa dele foi ontem, mas eu tenho uma promessa hoje. Porque os processos podem ser diferentes, mas o propósito sempre será o mesmo. Vai ter manifestação da glória. Porque processos cumprem propósitos. Repita isso comigo: processos cumprem propósito. Repete bem alto: processos cumprem propósitos. Irmãos, as dores, as dificuldades, as etapas vão trazer à existência o destino que você tem pedido a Deus. E vai ser grande, vai ser glorioso. E sabe o que vai acontecer de maior e melhor? Que isso tudo que vai ser gerado em você, através de você, como um prazer terreno, vai ser manifestado de uma forma muito maior quando você encontrar com Ele lá na glória. E Ele virá para você e falar: era só um pouquinho para você desfrutar de que a minha presença vale mais do que qualquer coisa que eu podia te dar naquele tempo. Porque a presença dEle na sua vida vale muito mais do que qualquer outro fruto que venha se manifestar. A presença do Senhor vale muito mais, muito mais do que qualquer perda que eu tive. Muito mais, irmãos. Porque as cicatrizes do processo, elas vão revelar o coração de um servo.
As cicatrizes do processo vão revelar um coração de um servo, de um filho, que nunca fugiu, mas guerreou, batalhou, porque ele sabia em quem ele confiava. Se levante no seu lugar, fique de pé comigo, feche os seus olhos. Levante suas mãos o mais alto que você puder. E fala para o Senhor nessa noite, como que está a sua vida? Fala com Ele, Senhor, olha, o meu processo é esse, é nessa área. O meu processo é na minha família, é no meu emprego, é na minha saúde. Mas eu reconheço que o Senhor é o Deus que está nesse processo. É o Deus que está nesse negócio. Eu sei que o Senhor vai cumprir a tua palavra. Fala para Ele. Conversa com o Pai nessa noite. Sobre os outros, mas eu sei que o meu Pai é bom. O meu Pai é bom. O meu Pai é bom. Eu não sei sobre os outros, mas eu sei que o meu Pai é bom. O meu Pai é bom. O meu Pai circunstâncias, Deus, queiram apagar quem o Senhor é o mesmo. Nós queremos reconhecer nessa noite que nós, como filhos do Senhor, não nos renderemos às ofertas para que venhamos, ó Deus, fugir dos processos que o Senhor nos coloca, mas nós entraremos a fundo porque nós sabemos que nós passaremos e seremos mais do que vitoriosos em Ti, Deus. Que nessa noite, Deus, nós venhamos sair daqui, ó Deus, com a convicção de que o Senhor não perdeu o controle de nada. Tudo será para a manifestação da glória e do poder do Senhor. Que as perdas não serão nada, que as dificuldades não serão nada, porque quando o Senhor se manifestar em glória, Pai, será incomparável, Deus. Eu ministro, Deus, nessa noite essa convicção sobre a vida dos meus irmãos. Ministro sobre eles a convicção de que todo o processo que eles estão vivendo irão cumprir o propósito maior de Deus na vida deles. Profetizo força para vencer, ousadia, determinação, discernimento espiritual para lutar, Pai, contra as ofertas e se levantar no centro da Tua vontade, Deus. Em nome do Senhor Jesus.